Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um culto da Igreja Fonte de Paulo Afonso. Que bom que você chegou até nós, esperamos que seja um tempo precioso na sua vida e que você possa desfrutar ao máximo daquilo que o Senhor tem para nos ensinar nessa noite. Não é porque não estamos nos reunindo presencialmente que não somos igreja. Somos povo de Deus, criados à sua imagem e semelhança e para o louvor da sua glória. Então vamos louvá-lo neste momento com nossas vozes, através de alguns cânticos, reconhecendo que só Ele é digno de todo louvor, que só Ele é santo, poderoso e bondoso para com todos nós. Vamos louvar? Bondoso Deus, o Senhor realmente é santo, o Senhor realmente é poderoso, é grande, soberano. Pai, ajuda-nos a diariamente reconhecer quem Tu és, quão grande Tu és e quão pequeno nós somos. Em meio a tantas dificuldades, medos e ansiedades, ajuda-nos a buscar primeiramente a Ti, Senhor. É só o Senhor que pode nos consolar, é só o Senhor que pode nos ajudar, nos trazer uma alegria real, Pai. Muito obrigada, Senhor, por um amor tão maravilhoso, um amor tão precioso, ó Pai, que até nos constrange, Senhor. Queremos de fato que o louvor a Ti, Senhor, seja uma realidade nas nossas vidas. Queremos de fato reconhecer quão prazeroso é estar em Tua presença diariamente. Muito obrigado por esse tempo, mais uma vez. Muito obrigado por todos aqueles que estão aqui, ó Pai, participando desse culto conosco. Em nome de Jesus, o Teu Filho amado que eu oro. Amém. Em espírito
Hoje nós começaremos o nosso momento de oração lendo o que diz lá em Marcos 12, os versos de 29 a 31. Diz o seguinte: Respondeu Jesus: O mais importante é este: Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe um mandamento maior do que estes. Nós vemos nessa passagem que Jesus afirma que Deus é o único Senhor. E muitos de nós aqui, inclusive eu, sabemos dessa verdade, que Deus é o único Senhor. Porém, nosso coração pecaminoso e necessitado da graça de Deus tem a capacidade de criar ídolos que muitas vezes ocupam o lugar que deve ser só de Deus na nossa vida. E que ídolos são esses? Pode ser a nossa faculdade, pode ser o emprego, pode ser o nosso tempo, a nossa família, enfim. O nosso coração realmente tem essa capacidade pecaminosa de criar ídolos. Sendo assim, nós temos alguns motivos de oração e o primeiro deles é para pedirmos a Deus para que sonde os nossos corações e nos ajude a identificar possíveis ídolos que cultivamos que nos impedem de adorá-lo da maneira que ele deseja, que o nosso Deus deseja. O segundo motivo é para que através das Escrituras nós conheçamos mais a Deus e assim possamos amá-lo de toda a nossa força e de todo o nosso entendimento. O terceiro e último motivo é para que possamos praticar o amor ao próximo de forma bíblica. Senhor Deus, muito obrigada por mais um dia, obrigada pelo teu amor, Deus, e obrigada pela tua graça que se derrama em nós diariamente. Deus, nesse momento eu venho te pedir perdão pelas vezes que cultivamos, ó Pai, ídolos nas nossas vidas, Senhor. Te peço, Deus, que sonde os nossos corações e nos ajude a identificá-los, Pai, para que realmente só o Senhor seja o único, ó Pai, que adoremos em nossas vidas, Deus, que no nosso coração o Senhor seja o único Deus e Senhor e que nada mais desvie o nosso foco, tire o nosso foco de Ti, ó Pai. Eu também quero te pedir, Deus, para que busquemos o conhecer, Senhor. Busquemos conhecer os teus atributos, busquemos conhecer quem tu és através da tua palavra, que é o Senhor se revelando a nós, para que possamos amá-lo, Deus, de todo o nosso coração, ó Deus. Que este é o teu mandamento, Pai. Senhor, também te peço para que, como resposta, o amor que por ti temos, ó Deus, e o amor que o Senhor dá a nós, possamos amar o nosso próximo, seja com palavras, seja com atitudes, mas que possamos amar o nosso próximo de forma bíblica, Senhor, segundo aquilo que tu desejas, Pai. Nos ajuda, Deus, e tem misericórdia de nós, Senhor, porque nós necessitamos dessa misericórdia, nós necessitamos dessa graça para não sermos consumidos, Deus. Obrigada por tudo e é por isso que eu te oro, em nome de Jesus. Amém. Sonda-me, Senhor, e me conhece.
Boa noite a todos. Vamos dar continuidade aqui à exposição do Evangelho de Marcos, dando continuidade no capítulo 12. E hoje nós iremos estar abordando os versículos de 28 a 37. E o tema da mensagem de hoje é o maior mandamento. Eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês, né? Vocês já chegaram a perguntar para alguém, para alguma pessoa, qual a coisa mais importante da vida dela? Em uma pesquisa rápida na internet, eu encontrei um site que listava as 10 coisas mais importantes para a vida de uma pessoa. E foi interessante o que eu encontrei, né? Em 10º lugar, ele listou que a fé era a coisa mais importante para a vida de uma pessoa. Em 8º lugar, estava o amor. E em 1º lugar, a saúde. O interessante é que, de todas as opções, nenhuma ela colocava a pessoa de Deus como sendo a pessoa mais importante, né, como a coisa mais importante da vida de uma pessoa. E ter uma vida que agrade a Deus é algo extremamente desafiador, não só nos dias de hoje, mas como nos tempos passados também, porque a nossa natureza humana, ela nos leva cada vez mais distante para o propósito de agradar a Deus. Há um chamado natural para se afastar desse propósito que é o de agradar a Deus. O apóstolo Paulo ele retrata isso muito bem quando ele escreve na carta aos Romanos, no capítulo 7 e versículo 19, que fala o seguinte: quero fazer o bem, mas não faço. Não quero fazer o que é errado, mas ainda assim o faço. E é uma luta entre a nossa carne, a nossa natureza e a nossa espiritualidade. Eu e minha esposa, desde cedo, a gente procurou, né, procura orientar os nossos filhos a amarem ao Senhor acima de todas as coisas. E a gente busca sempre enfatizar isso, que um dia eu até fiquei um pouco sem graça com a resposta que o nosso filho Antônio, nosso filho mais velho, ele deu e que evidenciou, de certa forma, isso. Certo dia eu vi ele brincando com o boneco lá do Capitão América e perguntei para ele, né, filho, quem é o cara mais forte do mundo, né? E ele respondeu, Deus. Aí eu disse, tá bom, né? Eu disse, tá bom, quem é o segundo cara mais forte do mundo? E aí ele respondeu, Jesus. Eu não desisti e perguntei uma terceira vez, né, quem é o cara mais forte do mundo, o terceiro cara mais forte do mundo? E aí ele respondeu, é você, papai, né? Mas aí nesse caso já está quase tirando a camisa e fazendo pose de fortão, né? Nossos filhos, ele nos vê, né, como super-heróis. Talvez ele tenha uma imagem igual a essa aí que está aparecendo aí para vocês, né? Embora essa segunda imagem aí reflita mais a realidade, né, do super-herói que ele pode estar fazendo ou projetando na pessoa do pai dele. E a questão é que eu fico realmente muito feliz, assim, de ver nossos filhos crescendo com esses valores a respeito da pessoa de Deus, né? Eu tenho aprendido que não basta darmos a Deus apenas uma certa atenção ou valor. Ele quer toda a atenção e todo o valor que possa ser dado a Ele. Ele pede, na realidade, um amor total. Enquanto Deus não for a pessoa, o ser mais valioso da nossa vida, a gente não vai estar cumprindo o que Ele realmente espera de nós. E por causa desse princípio, a gente pode encontrar histórias na Bíblia como a de Abraão, que Deus pediu em sacrifício o seu filho Isaque, né? E isso nos faz pensar que ninguém, nem mesmo nossos familiares, que normalmente são aqueles que mais amamos, deve ocupar o primeiro lugar na nossa vida. Somente Deus, né? Podemos ver isso também bem evidente nos ensinos que o Senhor Jesus deixou registrado nos evangelhos, como a gente pode ver lá em Mateus 10, 37, que fala: quem ama o seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama o seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Da mesma forma, podemos ver lá em Lucas 14, 26, que fala: se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs,
e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meus discípulos. Com o passar dos anos, no tempo de Jesus, os judeus eles acumularam centenas de leis, nada mais do que 613, das quais 365 eram negativas e 248 positivas. E alguns líderes religiosos eles tentavam distinguir a importância, né, de uma em detrimento da outra. E alguns até ensinavam também que todas eram igualmente obrigatórias e que era muito perigoso fazer essa distinção, né, de qual é a mais importante. Então, diante disso, vamos refletir sobre o texto de Marcos, capítulo 12, dos versículos 28 a 37, abordando os três elementos, né? O amor a Deus, o amor ao próximo e a identidade do Messias. Vamos ter uma palavra de oração? Senhor, queremos entregar nas Tuas mãos o nosso coração, a nossa mente, para que possa estar receptivo, Pai, para a mensagem e os ensinamentos que Tu vai estar conduzindo nesta noite. Em nome de Jesus, amém. Com relação a esse texto, como disse o Zambelli na semana passada, né, vamos ver um pedaço de um vídeo de uma forma cinematográfica. Acompanhe aí comigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam. E orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Qual é o primeiro de todos os mandamentos? Ouve, Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Mestre, e com verdade disseste que há um só Deus e que não há outro além dele, e que amá-lo de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a alma e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Não estás longe do reino de Deus. O escriba, né, que perguntou aí a Jesus nessa ocasião, ele perguntou algo que era uma questão de muito debatida no pensamento judeu da época. E para responder, Jesus ele junta dois pensamentos e pôs eles juntos. Quando Jesus fala, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Essa sentença é o verdadeiro credo do judaísmo. A gente encontra lá em Deuteronômio 6:4, que é o Shema. Shema é o imperativo do verbo hebraico, ouvir, e recebe esse nome pela primeira palavra que contém. Então são as duas primeiras palavras da seção da Torá que constituem a profissão de fé central do monoteísmo judaico. Então vamos estar lendo aí Deuteronômio 6, de 4 a 9, que fala o seguinte: ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam no seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva nas batentes das portas de sua casa e em seus portões. Então, as três passagens do Shema, elas estavam contidas em filactérios, que eram pequenas caixas de couro que o judeu devoto ele levava, né, na fronte e também nos pulsos, quando ele fazia a sua oração. E ao orar, ele recordava desse credo. A origem dos filactérios a gente pode encontrar justamente aí em Deuteronômio 6, no versículo 8.
que era mais ou menos como está aí aparecendo na imagem, os filactérios, a ilustração de como é esses filactérios, como são eles. Tá? E o Shema também estava contido em uma pequena caixa cilíndrica chamada mezuzá, que se fixava, e ainda hoje se fixa, na porta de toda a casa judaica, como mostra aí na imagem também, uma ilustração de como é o mezuzá. Né? Então Jesus, quando ele aborda essa oração, né, esse Shema, ele foge do legalismo dos fariseus, que ele impunha fardos pesados sobre os homens e atormentava com várias regras e preceitos. Deixava o cumprir essas leis uma coisa muito pesada. O fato novo que Jesus aborda foi unir esses dois mandamentos em um só. E isso nenhum rabino tinha feito até então. E além de a gente reconhecer que amar o Senhor é um mandamento divino, a gente também precisa entender que este é o primeiro mandamento dado por Deus. Quando Jesus foi questionado, né, sobre o primeiro e principal mandamento, ele foi direto ao princípio fundamental do ensino bíblico, que é o amor. Ao destacar um mandamento, ele não está diminuindo os demais. O que ele está querendo dizer é que o cumprimento desse mandamento de amar a Deus e ao próximo como a ti mesmo, ele faz com que você cumpra os demais quase que naturalmente. E há algo de extraordinário no amor. Mesmo antes de Jesus falar aí do amor próximo, ele pede que a gente ame a Deus primeiramente. Sem amar a Deus, ninguém vai encontrar essa fonte inesgotável do amor, porque Deus é o próprio amor. E se a gente não se permitir, né, ter um relacionamento íntimo com Deus, também fica difícil de exercitar esse mandamento de amar o próximo. Ele não estabeleceu esse primeiro mandamento, né, e mais importante de todos, somente para ter o nosso amor, mas para garantir que a gente o ame acima de todos os outros. O primeiro mandamento, ele, na realidade, revela não somente o que temos que fazer, que é amá-lo, mas principalmente a intensidade com que devemos obedecer esse mandamento, que é de todo o nosso ser. O segundo mandamento que iremos abordar aqui, amar o próximo, ele fala o seguinte, está no versículo 31 do capítulo 12. O segundo é igualmente importante. Jesus já continuando respondendo aí algo àquele escriba. Ame ao seu próximo como a si mesmo. Nenhum outro mandamento é maior que esse. Esta aí, na realidade, é uma citação de Levítico 19:18, que fala o seguinte: não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. No original, esse trecho aí, contra alguém do seu povo, ele se refere ao próximo judeu. E isso não incluía os gentios, o que, de certa forma, para os judeus daquela época, era permitido até odiar. O que Jesus faz, ele tomou uma velha lei e encheu de um novo significado. O novo que Jesus fez, né, como já foi dito, ele juntou esses dois mandamentos, nenhum rabino tinha feito isso até então. E a religião de Jesus ele consistia em amar ao próximo. Ele teria dito isso de uma forma que alguém pode, né, provar que amar a Deus é mostrando justamente o amor aos homens. E aí, na continuação do texto, a partir do versículo 32, a gente pode ver a reação do escriba, a resposta dele, né, com relação a isso. E ele fala: muito bem, mestre, o Senhor falou a verdade ao dizer que há um só Deus, e nenhum outro. Eu sei que é importante amá-lo de todo o coração, de todo o meu entendimento, de todas as minhas forças, e amar o meu próximo como a mim mesmo. É mais importante que oferecer todos os holocaustos e sacrifícios exigidos pela lei. Esse escriba, como Jesus estava falando algo que eles conheciam, né, como já foi dito, o Shema, ele
e citou, né, passagem tanto de Deuteronômio quanto de Levítico, pegando essa parte de Levítico, transformando em algo novo. Ele não excluiu, ele não colocou somente os judeus, né, ama o teu próximo como somente o povo judeu, mas todas as pessoas. E o escriba aceitou isso de bom grado. Ele entendeu, ele compreendeu o que Jesus quis dizer. Ele compreendeu, inclusive, que o amor é mais importante do que oferecer sacrifícios e holocaustos. Na realidade, a visão embaçada e distorcida estava sendo limpa, né, com esse entendimento do ensinamento de Jesus, né, por esse doutor da lei. Ele estava começando a enxergar com os olhos da fé a verdade divina ali apresentada por Deus, por Jesus. E Deus está mais interessado em pessoas do que em rituais. É interessante a gente observar a resposta que Jesus dá para o escriba. Ele fala: você não está longe do reino de Deus. Essa compreensão exata das coisas de Deus, ela nos aproxima do reino. Mas não é suficiente para introduzir a pessoa no reino de Deus. A gente pode ver que Nicodemos era um doutor da lei, ele tinha compreensão, ele era um mestre em Israel, mas ele não tinha nascido de novo. E isso não era suficiente para colocá-lo dentro do reino de Deus. Nem sempre a compreensão vem seguida de uma fé sólida e fiel a Deus. Muitas pessoas estavam vendo ali os milagres de Jesus, vendo ele ressuscitar, curar, mas elas não estavam compreendendo quem era a pessoa de Jesus e não estavam vendo o sinal por trás de cada milagre feito por Jesus. É sempre fácil a gente permitir que rituais, né, ocupem o lugar do amor. É sempre fácil a gente também fazer com que o culto ele chegue a ser algo somente no domingo, né? Então, o amar o próximo, o amar a Deus, é algo que ele é feito somente aos domingos, somente quando você está perto do povo de Deus. E a gente esquece que isso é algo que tem que ser desenvolvido durante toda a vida. E tem que ser um estilo de vida. Tem que ser constante e diário. É um cuidado que a gente tem sempre que ter, né, de estar colocando o amor acima de rituais, de maneiras de fazer as coisas, né? O amor a Deus e o amor ao próximo. Acho que Jesus, quando ele escutou a resposta daquele escriba, ele deve ter olhado assim para ele, deve ter dito: cara, já que tu foi tão longe, né? Já que tu chegou tão perto, já que tu compreendeu, que tal assim você não terminar de percorrer esse caminho para que você seja um verdadeiro cristão e seja introduzido no reino de Deus? Ele teve a compreensão, mas ele precisava nascer de novo. Não basta só a gente saber de Deus, né? Até o diabo sabe de Deus. É preciso a gente conhecer. E isso a gente só consegue se a gente permitir ter um relacionamento íntimo com Deus. No terceiro ponto que eu vou abordar, para a gente caminhar aqui para o final da nossa reflexão, a gente vê uma mudança de postura de Jesus. Ele estava sendo perguntado, estava sendo questionado ali pelos escribas, e agora ele parte para o contra-ataque. A gente vê ele fazendo pergunta, né? E ele começa a interrogar os escribas. E nesse ponto ele chega ao apogeu, a gente pode ver que chega ao apogeu da discussão. As perguntas já tinham passado por tributo, por amor, por ressurreição, mas agora ele toca na pessoa de Cristo. E essa é a maior questão. Quem é Jesus? Vamos dar uma olhada no versículo 35 para ver o que ele nos diz, que é sobre a identidade do Messias. É uma pergunta que Jesus faz aí sobre a identidade do Messias. E a pergunta é a seguinte: mais tarde, enquanto ensinava o povo no templo, Jesus fez a seguinte pergunta: por que os mestres da lei afirmam que o Cristo é filho de Davi? Jesus aqui, ele com essa pergunta, né, ele faz uma pergunta aos líderes religiosos
que ali se encontravam, porque eles estavam tendo ali, na realidade, um entendimento errado da pessoa de Cristo. Né? O que Jesus propõe com essa pergunta, na realidade, é tentar passar para eles a verdadeira identidade do Messias. Ele não estava com essa pergunta negando ou desejando negar que o Messias havia nascido em Belém e que ele era filho de Davi. Não, ele não estava negando isso. Na realidade, o fato era muito maior. Ele estava querendo mostrar para aqueles doutores da lei, para aqueles escribas, quem era de fato o Messias e qual a finalidade para que ele veio. Havia um entendimento distorcido da pessoa de Jesus. E ele faz essa pergunta justamente para querer evidenciar. Né? A gente vê que em vários momentos Jesus faz vários milagres e fala, olha, não fala para ninguém, deixa oculto, não revela ainda. Mas nesse momento, chega o momento dele revelar de fato quem é a pessoa de Cristo, né? Quem é o Messias, quem é a verdadeira identidade do filho de Davi. E aí ele cita o Salmo 110, 1. O versículo 33 ele fala, o próprio Davi, falando por meio do Espírito Santo, disse, o Senhor disse ao meu Senhor, sente-se no lugar de honra à minha frente, à minha direita, né? Até que eu humilhe seus inimigos debaixo de seus pés. Uma vez que Davi chamou o Cristo de meu Senhor, como pode ser filho de Davi? Como pode ele, né? Como ele pode ser filho de Davi? E a grande multidão ouvia com prazer. Jesus citou o Salmo 110 para mostrar aqui que Davi considerava o Messias, que o Messias, né, seria o Senhor, não só o seu filho, mas também ele era o Senhor. Os líderes religiosos não entendiam, né, que esse Messias era muito mais do que o filho de Davi. Ele era um descendente, mais do que um descendente, né, humano de Davi. Né? Ele seria o próprio Deus em forma humana. O que é que Jesus busca ensinar aqui? Existem vários títulos, né, que Jesus, que o Messias era chamado. O mais comum era o filho de Davi, que inclusive antecipava, né, a vinda de alguém. A expectativa deles, desse filho de Davi, desse Messias, era a vinda de alguém que ia libertar eles dessa opressão romana. Então o que eles estavam realmente esperando era um Messias que viesse estabelecer um reino terreno. Essa expectativa ela estava muito relacionada a essa esperança, a uma ambição política e nacionalista, de liberdade do povo, né, judeu e dessa opressão durante muitos anos. E a expectativa era desse reino terrestre. E eles não entendiam que o próprio Filho de Deus, que o Messias era o próprio Filho de Deus e que ele veio, na realidade, implantar um reino espiritual, com novos princípios, com novas formas de agir. Ele, na realidade, redimindo leis antigas, ele dando um novo significado para novas leis. Jesus está aqui, ele está fazendo aqui, né, o que constantemente buscava fazer. Né? Ele está querendo buscar tirar das mentes a ideia dos líderes espirituais, a ideia de um Messias que ia conquistar o império terrestre. E pôr a ideia de um Messias que era servo de Deus e que daria aos homens o amor de Deus. Concluindo aqui a nossa mensagem, a gente pode aprender que a gente deve, né, que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas, amar o próximo como a nós mesmos e devemos também ter a percepção correta de quem é Jesus. Então devemos amar a Deus acima de todas as coisas, tendo como o maior mandamento, né, deixado por ele, por Jesus, que ele é o único Deus e que nos quer por completo.
não 99%, mas Ele quer em nossa totalidade. E devemos amá-lo de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento e de todas as nossas forças. Também devemos amar o próximo como a nós mesmos, né? Evitando, né, tendo cuidado de não colocar rituais, formas de fazer acima do amor ao próximo, e muito menos não exercitar o amor ao próximo somente nos domingos, quando a gente está na igreja, somente quando a gente está junto com o povo de Deus. O amor ao próximo ele deve ser exercitado principalmente naquele momento em que você leva aquela fechada no trânsito, principalmente quando o seu coração bate forte, quando uma pessoa está ali lhe tirando do sério. É nesse momento que a gente deve lembrar desse mandamento, né, que Jesus fala aqui, como sendo o segundo mais importante, depois de amar a Deus. É nesse momento que a gente deve lembrar desse mandamento, amar o próximo como a nós mesmos. E também devemos ter a percepção correta de quem é Jesus. Somente com esse entendimento, né, de que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão através dele, é que a gente vai ter uma percepção de quem é realmente Jesus. E a nossa compreensão a respeito da salvação dele para a nossa vida ficará comprometido se a gente não compreender de fato de quem é essa pessoa de Jesus. Minha oração é que nós possamos realmente colocar Deus como a pessoa principal da nossa vida, diferente daquele site lá com aquelas 10 questões, lá 10 coisas mais importantes, onde não tinha Deus, mas que a gente coloque Deus como a pessoa mais importante da nossa vida, acima de todas as coisas, acima de nós mesmos, como a gente viu nos evangelhos, que a gente possa realmente desenvolver, apesar de ser tão difícil em alguns momentos, o amor ao próximo, mas buscando em Deus a gente consegue isso. E também a gente ter uma percepção correta da pessoa de Jesus, sabendo de que Ele foi o Filho de Deus, que veio em forma humana e que morreu por nossos pecados, pelos meus pecados, pelos seus pecados, e que Ele nos ama de forma que a gente não consegue compreender, porque é um amor divino. Então, que possamos realmente buscar ter esse entendimento e aplicar em nossas vidas, e que isso possa ser um estilo de vida. Amar a Deus, amar o próximo e compreendermos de fato quem é Jesus. Uma boa noite. Boa noite a todos. A Igreja Batista Fonte, em Paulo Afonso, por meio do seu Ministério de Promoção Social, tem tido a oportunidade de ajudar em várias áreas aqui na região, principalmente nesse momento que estamos vivendo. Paulo nos conta lá em sua carta aos Romanos, no capítulo 15, sobre a alegria que os crentes da Macedônia e Acaia tiveram ao contribuir com os pobres dentre os santos de Jerusalém, e que daria aos crentes de Roma a oportunidade de ajudá-lo em sua viagem para a Espanha. Hoje, nós também temos essa oportunidade de nos alegrarmos ajudando aos necessitados lá de Quixaba. E agora eles estão precisando de roupas de criança, com tamanhos a partir de 1 ano. Se você gostaria de ajudar, entre em contato diretamente conosco ou através das redes sociais da Igreja Batista Fonte de Paulo Afonso. Hoje de manhã tivemos nossa primeira escola bíblica dominical. Se você quiser saber mais e fazer parte, acesse nossas redes sociais. Esperamos que todos tenham uma boa semana e vamos encerrar este tempo com mais uma canção.